Um beijo. Maravilhosa, obrigada. Então, para a gente começar, eu passo a palavra para a Marina, para que ela nos traga a reflexão sobre a pergunta que a gente encaminhou para ela. Marina, a OAB São Paulo reconheceu o genocídio de 1,5 milhão de armênios. Qual a contribuição desse reconhecimento para os direitos humanos, na sua opinião? Por favor, a palavra é sua. Oi, Luana, só para perguntar, esse é o momento que eu vou ter 10 minutos? Ou é um momento mais curtinho de 2 minutos? Porque eu lembro que tinham 2 momentos aqui no debate. Não, Organiza meu tempo. É exposição, Mariana. Tá. É o momentinho. Vamos deixar a pergunta para o final. Tá, beleza. Desculpa aí, Luanda. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só para... Sim, estamos ouvindo. Quero aproveitar aqui essa interrupção e agradecer a Isabel, do Amazonas, que mandou mensagem aqui, que está nos assistindo. Bom, gente, primeiramente eu queria parabenizar o Conselho da OAB de São Paulo, que aprovou, como vocês mencionaram, em julho desse ano, um parecer reconhecendo como genocídio o massacre de 1,5 milhão de armênios no antigo Império Otomano. Então, a questão dos genocídios ontem e hoje vai ser meio que o fio da meada dessa minha fala. Vai ser meu ponto de partida para tentar contribuir um pouquinho com esse webinar. Então, vou tentar falar sobre o tema da tolerância do ponto de vista da minha área de estudos, que é a antropologia, e mais especificamente a memória de eventos que hoje a gente entende como crime contra a humanidade. Bom, no texto Arte da Tolerância, do Frei Betto, a gente pode encontrar uma definição sobre quem é o intolerante. O intolerante é aquele que não é capaz de ver o outro como outro, apenas como concorrente ou inimigo. É justamente essa incapacidade de enxergar o próximo como humano e como um sujeito dotado de direitos que está na base de todo e qualquer processo genocida. Nenhum evento dessa magnitude começa do dia para a noite, então é sempre necessária a desumanização reiterada do grupo vítima para a ocorrência de um genocídio. Retirar a humanidade do outro passa por vários métodos discursivos que vão minando a empatia e o reconhecimento de si no próximo. Então, a gente tem alguns exemplos, como a Alemanha nazista, né, que frequentemente reproduzia propagandas que eram orquestradas pelo Ministério da Propaganda, né, pelo Joseph Goebbels, e que faziam comparação de judeus, por exemplo, com pragas e doenças. No caso de Ruanda, nos anos 90, a gente também tem essa propaganda ativa na tentativa de desumanização de um grupo vítima, por meio de transmissões de rádio que chegavam no país inteiro, que incitavam a violência, que reproduziam discursos de ódio contra os Tutsis e comparavam eles a baratas. Então, o que a gente vê nesses casos que eu citei e tantos outros casos de genocídio é que as diversidades étnicas, nacionais, religiosas, raciais, tudo aquilo que nós das ciências sociais entendemos como os marcadores sociais da diferença, são hierarquizados. Então, o grupo é taxado como inferior às categorias sociais dominantes e, em última instância, é visto como uma ameaça a essa categoria dominante e uma ameaça que deve ser aniquilada. Tem uma socióloga que chama Marijane Vieira Lisboa, que afirma que não é à toa que, frequentemente, as vítimas de violência genocida já eram antes alvo de preconceito e discriminação. Então, são sempre necessárias concepções prévias, hostis, estigmas históricos contra setores determinados de uma população para produzir um engajamento social e uma conivência da população com violações de direitos humanos. O casal Lorna e Donald Miller, que são 2 estudiosos específicos do genocídio armênio, eles fazem uma reflexão nesse sentido que eu acho que é bem interessante. E eles dizem: atos individuais de violência podem ser cometidos por loucos, mas atos coletivos de violência inevitavelmente envolvem um mito ou teoria que afirma uma análise racional para a matança daqueles que se enquadram em uma categoria particular. Então, resumindo a ópera, eu acho que o que eu estou tentando dizer é que o processo genocida não começa com massacre. A violência em massa, ela não começa com os assassinatos, ela começa com ideologias que justifiquem a destruição de um grupo. Ela se inicia quando uma sociedade perde completamente de vista
o exercício da alteridade e quando a tolerância às múltiplas vivências que envolvem ser um humano se tornam impossíveis. Então, a gente vai observando um processo que mina cada dia que passa essa tolerância, que vai construindo o caminho para a eclosão dessa violência massiva. Existem sinais de alerta que a gente pode observar ao longo da história, em diversos casos, que mostram que tem um grupo que pode se tornar alvo de uma violência genocida. Então, para além dos discursos de ódio e das propagandas que desumanizam, né, e dessa reiterada tentativa de retirar a alteridade de certos grupos sociais, existem ataques físicos mesmos que começam a aparecer aos membros do grupo, aos seus locais de socialização. Então, a gente tem alguns exemplos muito clássicos disso, acho que o que as pessoas mais conhecem é a Noite dos Cristais, né, na Alemanha, que foi uma escalada em 9 de novembro de 1938, que foi uma onda que a princípio parecia espontânea, mas que na verdade estava sendo fomentada pelo Estado alemão, que resultou em 250 sinagogas queimadas, dezenas de judeus presos ou mortos, lojas e moradias saqueadas, enfim, foi um episódio capitaneado por milícias que precedeu a escalada que depois a gente testemunhou ao longo da Segunda Guerra Mundial. Além disso, além desse caso da Noite dos Cristais, tem um exemplo bem, acho que é bem marcante para nós da comunidade armênia, que houve o genocídio em 1915, né, que foi uma série de massacres perpetrados pelo governo otomano, que seria hoje a atual Turquia, e que levou à morte, como eu falei, de 1,5 milhão de armênios, que viviam nessa região como uma minoria étnica e religiosa. Mas muitas décadas antes desse massacre, já tinham outros acontecimentos, outros episódios que indicavam que essa minoria corria um grave risco. Então, pouca gente sabe disso, mas entre 1894 e 1896, a atuação de milícias, novamente milícias armadas, né, com conivência do poder estatal, atacaram várias vilas e cidades de maioria armênia, tropas imperiais também entraram nessas cidades, deixaram milhares de mortos e tentaram desarticular a organização política desse grupo. Então, o que a gente vê em ambos desses casos, que são tidos como genocídios no tipo moderno, né, não um genocídio colonial, mas nesses genocídios do tipo moderno, a gente tem sinais muito óbvios de que a coisa ia degringolar e ia ficar muito mais feia, e sinais que foram constantemente ignorados. Um outro sinal de alerta é perseguição de lideranças da comunidade alvo. Então, no caso armênio especificamente, centenas de intelectuais, políticos, figuras que tinham muito status ou importância social foram presas pelo Estado otomano e executadas no dia 24 de abril de 1915. Então, eu acho que é por isso, né, por essas lições que a história nos deixa, que é muito necessário que a gente preste atenção às tentativas de intimidação e ameaças que as lideranças do nosso país sofrem, como que aconteceu com a nossa co-vereadora Carolina Iara em janeiro desse ano, e como acontece cotidianamente com outras lideranças que representam movimentos negros, periféricos, indígenas, enfim. Bom, eu acho que o que os estudos de genocídios mostram para a gente é sempre esse indício de escalada discriminatória, no qual um grupo que já passa por uma marginalização é definido como um novo inimigo social. E é por isso que eu acredito que o processo de minar o genocídio pela sua raiz passa diretamente pela construção de uma sociedade onde a diferença não se torna desigualdade de condição, desigualdade de direitos, e uma sociedade onde não haja um espaço para a gente construir imaginários sociais em que o outro se torna um inimigo. Então, acho que o meu intuito aqui, basicamente, é dizer que nenhum genocídio é inevitável, que nenhum crime contra a humanidade está destinado a acontecer, que as violações de direitos humanos não são eventos naturais, não são forças externas que estão atuando fora do nosso campo de ação. Se as condições para esse tipo de evento histórico acontecer são socialmente produzidas, elas podem e elas devem ser transformadas. E a gente tem um poder de atuação e de agência sobre elas. Então, é aqui que eu entendo que entra o exercício da tolerância, né, que dá o título do webinar. Então, acho que é por meio de políticas públicas que incluem esses setores que já são alvo de preconceito e discriminação, por meio de formações contínuas
sobre a discriminação e opressão que alguns grupos sociais sofrem, assim, através de projetos de educação que formem as nossas crianças e adolescentes para a compreensão e a prática da alteridade. É através disso que a gente pode evitar a repetição desses horrores que, como o colega, o Dr. Arnaldo mencionou, infelizmente parecem se reeditar através dos séculos, e se reeditam agora nesse nosso tempo. Então, acho que, para tentar finalizar um pouquinho meus pensamentos, mais um trecho do Frei Betto, nesse texto que eu falei da tolerância, que ele diz o que é ser tolerante, né? Porque se o intolerante é aquele que não enxerga o outro, o tolerante seria aquele que defende o direito de cada um ter princípios e agir conforme a sua consciência, desde que isso não resulte na opressão, humilhação ou morte de ninguém. E o tolerante é também aquele que jamais cede quando se trata de defender justiça, dignidade e honra. Acho que seria essa a minha contribuição inicial para o debate, gente. Obrigada pela atenção, por acompanharem. Nossa, Mariana, quantas reflexões importantíssimas que você traz. Eu quero ouvir mais, por isso eu não vou me alongar, eu já vou passar a pergunta para a Carol e Yara. Carol, a OAB São Paulo instituiu nessa gestão o Observatório das Candidaturas Femininas em apoio à participação de mulheres na política. Diante das várias violências sofridas por parlamentares, e você já sofreu, né, em especial mulheres negras e LGBTQIAP+, o que você acha que é preciso para que a gente faça, desenvolva, para combater e evitar esse tipo de violência política, por favor? Bem, obrigada pela pergunta, Luanda, querida. Bem, eu particularmente tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre tolerância, intolerância e tal. E eu passei um final de semana bastante conectada com a minha comunidade, a minha Egbé, que é do Candomblé, né? Eu sou de nação Efon e Nagô, dentro do Candomblé, né? Yorubá, e do quanto que isso tem crescido cada vez mais, na verdade, ressurgido, né? Porque é algo que sempre esteve presente na Constituição brasileira, no sentido da Constituição de povo e não da Constituição formal, né? Melhor dizendo, que é o racismo religioso, né? Assim como um desdobramento do racismo estrutural. E, de fato, né, como que a gente teve que se adaptar, enquanto povos tradicionais de matriz africana, a voltar, de certo modo, à clandestinidade em alguns territórios, né? Meu terreiro, por exemplo, tudo bem que é essencial para o candomblé estar dentro da natureza, estar dentro da mata, mas também é um aspecto de cada vez mais os candomblés, os terreiros estarem procurando as zonas rurais, estarem procurando as matas, também no sentido de se proteger, né? Dos ataques, sejam das milícias, sejam dos fundamentalistas religiosos, sejam da polícia, né? A gente viu com o caso do Lázaro, por exemplo, em Goiás, né? Do quanto que aquilo foi aproveitado, né, para invasão de terreiros, agressão de alorixás, babalorixás, sacerdotes, né, prisões arbitrárias e tudo mais. Sempre ali, sempre que acontece alguma coisa nesses interiores, no tal Brasil profundo, as pessoas dos povos de tradição de matriz africana sempre são colocadas no meio, né? Então, sempre há uma suspeita da tal magia negra e tudo mais, que já demonstra esse aspecto, né? Eu acho, puxando o que a doutora Luanda trouxe, né? Se a gente não discutir sobre essas questões, reconhecendo que nós estamos numa sociedade que ela é capitalista e que ela se utiliza dessas opressões históricas para manter
né, o lucro na mão de apenas 1% da sociedade, né, e esse 1% tem cor, esse 1% tem gênero, né, existe aí esse 1%, por incrível que pareça, né, mas eles têm uma religião, então isso vai perpetuar sempre. Assim, se a gente não discutir seriamente as questões do racismo estrutural no Brasil e no mundo, né? Porque cada território vai ter a sua questão racial, vai ter a sua questão étnica, né? Não é só uma questão... com certeza, não, como no território armênio, nos territórios africanos, os genocídios que aconteceram sempre tinham questões raciais envolvidas também, né? Tinham aspectos políticos, aspectos econômicos, aspectos territoriais geopolíticos, mas o que pegava para legitimar a raça? Então, o que fundou o capitalismo aqui nas terras colonizadas? A raça, né? Se legitimava a exploração extenuante do outro através de sua inferioridade racial, né? Através de sua inferioridade cultural. E isso predomina até hoje, né? O que são desculpa aí se tiver jornalista assistindo, mas o que são os programas policialescos que colocam ali a população negra o tempo todo como suspeitas, né? E sempre fomentando, né, essa guerra às drogas, essa guerra, né, uma guerra contra a população negra, né? E isso vai subindo de temperatura e vai produzindo esses fascismos contemporâneos, né? Nós não podemos descolar, né, a subida de Jair Bolsonaro ao poder de uma época inteira de fomento à perseguição da população negra, de aumento do encarceramento em massa da nossa população. E também, obviamente, de um sistema neoliberal que aumentou, de seus tentáculos, que destruiu direitos sociais, foi destruindo isso nos últimos 30 anos. E foi colocando essas pessoas, né, da população negra, a parte mais precarizada da classe trabalhadora, né, junto com a população LGBTQIA+, etc., numa situação de extrema vulnerabilidade que produz o crime, óbvio. Onde o Estado não está, onde o direito não está, o que vai estar? Né? Vai produzir a necessidade das pessoas sobreviverem no mundo paralelo, né? Nos poderes locais que se arvoram, certo? E, a partir disso, para isso virar um neofascismo, um dois. Né? Então, existe uma responsabilidade, né, do neoliberalismo, uma responsabilidade do racismo estrutural, do machismo estrutural, para a subida de Jair Bolsonaro ao poder. Né? Porque ele ficou quase 10 anos indo em todos os territórios que eram de milícia, indo em formatura de policiais, que são também provenientes dessa camada da sociedade mais precarizada, que vai buscar emprego no braço armado do Estado, e aí também vai ter toda uma questão de tortura que eles passam, etc. Né? A gente sabe muito bem como que as forças policiais são treinadas. E aí ela vai desumanizando, vai se alimentando dessa narrativa desumanizadora do homem negro perigoso, da mulher negra que vai com bolsa nos lugares para roubar, como teve nos Estados Unidos do negro estuprador, enfim, vão criando esses estereótipos, esses estigmas, né? E vão fazendo com que nós tenhamos no Brasil hoje, na minha opinião, um estado de intolerância permanente e um estado de exceção territorializado.
Ou seja, em alguns territórios você tem democracia, em outros territórios você não tem, porque tem a milícia, porque tem o crime organizado, porque tem uma série de poréns que tiram os direitos. Eu não estou falando nem de direitos sociais, que já foi tirados aí para todo mundo, direitos trabalhistas, essas coisas. Estou falando de direitos essenciais democráticos. Direito de reunião, direito de ir e vir, direito de... Tem pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, expulsas de territórios de milícia, né? Por serem LGBTQIA+. Pessoas que são de matriz africana que são expulsas, aqui você não fica, né? É uma vida inteira que a pessoa tem no bairro, a pessoa é expulsa, né? Porque o novo poder local não aceita mais esse tipo de coisa, né? Então, eu acredito que é a intolerância e é a disputa e é a competitividade e é tudo isso que alimenta o sistema social e econômico que nós estamos hoje. E nós vamos ter que repensar e mudar as premissas desse sistema. Na verdade, eu defendo um outro sistema, né? Sou socialista, mas em que pese que nós estamos diante do fascismo, nós temos que nos unir de uma forma emergencial para derrubar o fascismo, né? Então, nós precisamos pensar como que a gente derruba o fascismo refundando, né? Refundando o Brasil em outras premissas. Outras perspectivas, outras formas de organização social, né? Eu não quero que as pessoas intersexo, que são 2% da população, continuem sendo mutiladas como eu fui genitalmente na infância, certo? Eu não quero que pessoas que nasçam com 2 sexos ou com aspectos dos 2 sexos sofram aquilo que eu sofri, né? E de uma forma invisibilizada, porque também tem processos de intolerância que sequer foram para a superfície, inclusive durante os governos progressistas, né? Porque as condições históricas não deixaram, né? Mas agora nós já sabemos, né, que tem população 2%, né, mais de 4 milhões aí, né, que estão passando por mutilação genital. Nós temos pessoas trans morrendo igual boi em açougue no nosso país, né? Nós temos população negra sendo morta na periferia pela polícia, pela milícia, pelo crime organizado. Nós temos mulheres sofrendo feminicídio. A grande pergunta que eu tenho para fazer é: a gente vai deixar, enquanto sociedade, enquanto classe, chegar num nível em que aconteça um novo período ditatorial, de fato, um novo regime? Porque, por enquanto, a gente tem um governo fascista, né? Mas e o regime, né? A gente tem que derrubá-lo antes de que vire o regime fascista. E antes que aconteça algum genocídio dessa monta, né? Porque processos de ensaio genocida existe continuamente no Brasil, né? Se você pega os números, é assustador. Se você pega números, inclusive com relação ao que a Covid nos trouxe, né? Que as epidemias também são formas de genocídio. Então, se você pega os números das epidemias de AIDS, de tuberculose, enfim, você vai pegando, estratificando os números, você vai vendo que é a população negra que morre, você vai vendo que são as mulheres negras que morrem, né? E aí vou fazer um trocadilho para concluir minha fala, né? Nós vamos tolerar o intolerável? Nós vamos tolerar a produção dessas mortes até quando, né? Só porque elas não estão na zona sudeste, ali na região da Paulista, só porque elas não estão no Leblon, né? Porque se morre alguém no Leblon, nossa, é um escândalo, né? Vai no jornal e tudo mais, né? Se alguém é fuzilada na Oscar Freire, meu Deus, né? Agora, isso acontece o tempo todo nas periferias do país. A gente vai deixar transbordar a um nível
que fique todo mundo na lama, né? Eu acho que é importante a gente refletir, né, sobre o que é tolerável, o que não é, né, também, e para que a gente não fique numa discussão abstrata da tolerância, né, para a gente trazer para o concreto, para a vida, né, para as nossas existências, para a nossa luta pela vida, né, que é, no fundo, é isso, né, a gente está lutando para ficar vivos e vivas. E que nossa vida seja tolerada, mas não só tolerada. Eu estou cansada também de ser tolerada. Eu quero ser emancipada. E eu não fui emancipada porque a minha população ainda não foi. É aquilo que a Audre Lorde fala, aquilo que as feministas negras falam. Enquanto as minhas não subirem, eu não subo. Né? Enquanto as minhas não forem livres, eu não sou livre. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Carol. Muito forte a palavra sua, Carolina, e da Mariana, realmente impactante. Eu quero aproveitar a fala e fazer aqui um jogo aqui de perguntas para vocês duas. Para Mariana. Mariana, a seccional da OAB São Paulo reconheceu o genocídio armênio. Que contribuição esse reconhecimento, na sua opinião, traz para os direitos humanos? Bom, Ana Lúcia, eu vou tentar responder. Primeiro falando um pouco do meu ponto de vista pessoal, como bisneta de uma sobrevivente do genocídio. Minha bisavó, Zaruhi, que infelizmente eu nunca tive a oportunidade de conhecer, ela era uma sobrevivente, ela ficou órfã depois dos eventos que se desenrolaram em 1915, e eu acho que os armênios, assim como muitos outros povos que foram vitimados por esses crimes contra a humanidade, a gente não tem árvore genealógica até um certo lugar, né? A gente se perde na nossa história. Então, a minha árvore genealógica acaba nessa minha bisavó. Para além dela, eu não sei os nomes, eu não sei como viveram, eu não sei qual foi o paradeiro final deles, eu não sei aonde eles estão enterrados. Então, parafraseando uma autora que chama Daniela Spinelli, quando a gente vê qualquer um reconhecendo esse crime, inclusive, acho que isso ganha mais destaque ainda, né, para a opinião pública, quando é uma entidade importante como a OAB, quando a gente vê esse reconhecimento, é quase como encontrar um túmulo para aqueles que a gente sabe que ficaram sem túmulo. Então, nesse sentido, o reconhecimento da OAB vindo agora esse ano foi uma forma de dizer para nós que perdemos nossos antepassados, que aquelas vidas foram ceifadas, e que elas são vistas hoje em dia, são vistas hoje em 2021, que as suas existências e o fim brutal que elas tiveram são parte de uma memória coletiva das novas gerações. Então, acho que para todos nós é uma espécie de alento ancestral. É uma coisa meio subjetiva, mas eu sinto que é isso que rola. Em relação aos direitos humanos, especificamente, eu sinto que se a gente não fizer esse exercício de memória, eles nunca vão ter um sentido no presente. Então, vou pegar o exemplo específico da Turquia, que é um país que teve uma escolha clara, que é mantida há mais de um século pelo establishment local, de apagar o genocídio da historiografia, de excluir qualquer voz dissonante de uma narrativa estatal que eles elaboraram. Então, essa Turquia que suprime essa parte de sua história também é a Turquia do Erdogan hoje, que é uma Turquia autoritária, que persegue professores, que persegue universitários, que prende os opositores, que oprime minorias curdas, né? Hoje em dia não são mais os armênios as principais vítimas do Estado turco, são os curdos. Então é um Estado profundamente autoritário que viola direitos humanos. Então eu vejo uma coisa intrincada com a outra. Então se a gente não reconhece o passado, se a gente não entende certos processos históricos que fizeram vítimas, se a gente não dá centralidade para essas vozes dessas vítimas, não tem como ser verdadeiramente democrático no presente. Então, a gente vê isso no caso da Turquia, e é um processo igual no Brasil. No Brasil, a gente também tem uma fundação histórica sobre genocídio, 2, no caso, né? E que também precisam ser reconhecidos ativamente, para que a partir daí desse reconhecimento, a gente comece a dar passos para mudar o presente. Então, é reconhecendo que a violação vem lá do passado e que ela se perpetua, que a gente pode começar, acho que, a mudar as coisas.
Então, acho que é nesse sentido que o reconhecimento é de extrema importância, seja da OAB ou de qualquer entidade que faça esse aceno para a nossa história. É um pouquinho do que a Carol, a fala final da Carol, né? Queremos construir um novo e a memória e o reconhecimento é muito importante para que, de fato, a gente possa transformar a sociedade. Eu trabalho com justiça de transição e a questão da memória é parte fundamental na transição para a construção de uma nova sociedade. Carol, agora vamos com você. A OAB criou, nas últimas eleições, um acompanhamento e que desdobrou no Observatório das Candidaturas Femininas, em apoio à participação das mulheres na política. Diante de várias violências sofridas por parlamentares, em especial elas sendo mulheres, negras, LGBTQIA+, o que é preciso fazer para evitar esse tipo de violência, na sua opinião? O que a OAB precisa fazer a mais, além desse observatório que já está em funcionamento? É uma pergunta excelente, né? A pergunta de $1 milhão. Eu saúdo muito, né, a existência do observatório, acho que foi uma iniciativa bem bacana, bem importante, né? E eu acredito, né, que a nossa grande questão hoje, com relação ao processo eleitoral, é de que nós estamos conseguindo renovar, de certo modo, os quadros políticos do setor progressista, da esquerda, e conseguimos eleger representantes para a luta política, para a luta parlamentar, de modo a contemplar essas reivindicações de mudanças, né? Então, o perfil mudou. No entanto, a gente não está conseguindo proteger, né, essas pessoas eleitas. É aquilo que a Aniele Franco tem dito, né? Quem protege as mulheres negras eleitas, né? E o parlamento, ou os poderes, enfim. Mas eu falo do parlamento, que é onde eu estou. O parlamento não é a gente está lá por teimosia, o parlamento não quer a gente lá, entendeu? Então, é um lugar da burguesia, para a burguesia, de homens, inclusive. Então, você está ali é uma coisa muito inóspita, né? Então, não dá para depender só do parlamento para que essas proteções à vida dessas pessoas e também o direito delas fazerem campanha, que também é uma outra questão, né? Que não dá para depender só disso, né? Porque não vai rolar, vão criar empecilhos, vão criar subterfúgios na institucionalidade para não garantir a proteção desses novos formatos, dessas novas figuras políticas. Então, nesse sentido, eu acho que a OAB tem um papel fundamental na sociedade, né, de evidenciar, de denunciar, de acompanhar, né, esses processos, né? Eu digo sempre que, se não fosse a sociedade civil organizada e a organização política a qual eu faço parte, eu não estaria viva, né, depois de eleita, porque não houve uma mobilização do Estado para proteger a mim, não houve uma mobilização do Estado para proteger a Ana Lúcia Martins, lá, vereadora negra de Joinville, não houve uma mobilização do Estado para proteger as vereadoras trans, que ainda são ameaçadas nos interiores, Lins Robalo, lá no Sul, a Filipa Brunelli, aqui em Araraquara, enfim, não há. E aí, nesse sentido, seja pelo observatório, ou seja por outras instâncias, a OAB precisa cada vez mais pressionar o Estado brasileiro e denunciar o Estado brasileiro por não estar fazendo isso, né? Ou seja, o Estado brasileiro ele é conivente com a perseguição de ativistas em direitos humanos, né?
O Estado brasileiro, muitas vezes, promove a perseguição aos ativistas em direitos humanos, além de ser omisso, né? No meu caso, ele foi omisso, né? Mas, em alguns casos, ele promove, né? Então, nós temos que ir para cima mesmo, né? Para que não haja o que aconteceu com a Marielle, que a gente sabe que uma representação como a Marielle ser assassinada, ela atinge todo o grupo social que ela representa. Atingiu em cheio as mulheres negras, atingiu em cheio a população LGBTQIA+, né? O sentido emancipatório, o programa político que ela tinha, né? Então, é uma mensagem que a gente não pode dar espaço para que ela fique sendo dada, né? Então, penso que o caminho é esse, e de se unir, né, e a OAB tem feito isso, né, eu acho que é só no sentido de cada vez mais, né, de se unir com os movimentos sociais, as associações, a sociedade civil, para pressionar mesmo com relação a isso, né? E outra coisa que eu tinha falado na atividade anterior, que eu estava dando uma aula magna, a gente precisa repensar, trazer de volta coisas que a gente acha que está no passado. Por exemplo, compra de votos. Outro exemplo, voto de cabresto. Outro exemplo, ameaça, feudos eleitorais, ou seja, você tem territórios em que outras candidaturas, outras propostas políticas não podem entrar, né? Senão sofre ameaça de morte, né? Isso está acontecendo. Isso não está acontecendo lá longe. Isso está acontecendo aqui, capital, no Rio, São Paulo, né? Teve vereadora do PSOL que na época da campanha foi ameaçada. Falar, não, aqui você não pode fazer campanha não, porque aqui é espaço de fulano, né? Ou no Rio, pior ainda com a milícia, mas a milícia está começando a chegar no estado de São Paulo. O que a gente vai fazer sobre isso, né? Porque é isso, eles vão criando feudos territoriais deles, o Estado não entra nesses feudos e vai sendo empurrado com a barriga a coisa. E quando a gente vê esses espaços territoriais não tem mais direitos como outros espaços. Então, a gente tem segregações territoriais acontecendo agora. A gente fala tanto dos guetos e tal. Tem guetos aí. E não gueto no sentido, né, de as pessoas se reúnem e ficam lá juntas. Não. Tem cercos nas cidades, né? Como que a gente lida com isso, né? Então, eu penso que violência política é uma coisa mais ampla do que simplesmente proteger as eleitas. Isso é muito importante, é óbvio. Mas essas discussões na sociedade de como que se faz a política, e eu estou falando dentro do regime democrático burguês, hein? Com todas as suas limitações. Mas com a democracia brasileira que já nasce com suas limitações também. Então, acho que é bem complicado e nós vamos ter que pensar a respeito. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Mariana, na sua fala, na sua exposição, você falou que as vítimas de genocídio, elas são antes vítimas do preconceito. O genocídio ele nunca se inicia com um massacre, e também da perseguição de lideranças. A fala da Carol agora, ela me fez lembrar uma frase que uma ministra fez sobre o caso da Marielle Franco, classificando como feminicídio político. E eu quero perguntar a você, Mariana, nesse contexto de intolerância e que não aceita a diversidade, para nós é muito caro a sua presença aqui, porque nós sentimos também que a participação das mulheres e das intelectuais mulheres também devem ser privilegiadas. E
a OAB fez nessa gestão a inclusão da participação de mulheres, porque nós não somos preparadas para atuar politicamente. Então, a gente teve mais de 39% das comissões presididas por mulheres negras, e agora é que nós vamos ter, né, conquistamos para a próxima gestão a paridade de gênero e cotas. No meio intelectual, na academia, Mariana, como você vê também essa discriminação de gênero e raça na academia? Ai, que pergunta legal, que ótima reflexão. Olha, eu, quando me formei na USP, né, minha formação é toda na USP, eu me formei na USP de 2011 a 2015, se não me engano, foi minha graduação. Era uma graduação muito branca, sem comparação, assim, pouquíssimos colegas que não eram brancos. Em relação a gênero, era bem mais equilibrado, assim, mas quando eu entrei na pós, a gente já estava vendo as coisas mudarem um pouquinho na USP. A duras penas, e graças a, obviamente, o movimento negro da universidade, do movimento estudantil, atuando ali, o ano que eu entrei na pós-graduação em Antropologia Social foi o primeiro ano que teve cotas. Então, pela primeira vez, quando eu entro na pós-graduação, eu entro numa sala de aula e eu vejo meninas negras, colegas indígenas, uma coisa que durante os 4 anos na graduação da USP eu jamais tinha visto assim nessa proporção. Então foi uma pós-graduação muito rica nesse sentido, de ter essas comissões de ações afirmativas atuando e querendo aprimorar cada vez mais como se fariam, né, os próximos editais do departamento. Então, assim, no departamento de antropologia a gente tem uma galera muito aguerrida que está à frente desses processos, e o edital deste ano, se eu não me engano, na antropologia, pela primeira vez, tem cotas para transexuais. Então, assim, a cada ano eu sinto que essas discussões estão se aprimorando e estão melhorando. Em relação à discriminação de gênero especificamente, são percepções bem subjetivas, mas, assim, é o subjetivo do dia a dia que vai dando alguns incômodos. Então, por exemplo, eu pesquisei, né, no meu mestrado, questão Armênia. Já aconteceu de um colega homem virar para mim e querer me explicar onde ficava a Armênia. Eu fiquei, eu sou armênia, eu estudo isso. Por que ele está me explicando? E ele estava discordando de mim. E aí eu tive que pegar meu celular, falar, olha, no Google, bem na transição entre a Europa e a Ásia, mas a Armênia não é Europa, né? É Oriente. Enfim, tive que mostrar para ele e ele desacreditando de mim. Então, assim, rolam esses pequenos momentos que eu fiquei, gente, é uma audácia, uma autoestima do homem, desse homem que acho que está acostumado até a palavra final, sobretudo, né? Esse homem branco, heteronormativo, enfim, esse patriarcado que é subjetivo, mas se materializa ali na nossa frente. Então, rolou esses momentos e eu acho que rola uma insegurança grande da gente falar. Eu sou, nossa, muito insegura ainda para falar em evento acadêmico, e acho que as meninas se perguntam muitas vezes se está bom, se está suficiente, se a gente faz, se a gente está fazendo certo, sabe? Então, acho que é uma insegurança nesse sentido de a gente precisa conquistar um pouco ainda essa autoestima de chegar e falar, não, eu pesquiso, eu entendo, eu tenho repertório, eu confio no meu conhecimento acumulado ao longo de muito estudo. Então, acho que a gente vai ganhando isso aos poucos, conforme o tempo vai passando. A gente chega meio acuada e acho que reconhecendo outras mulheres na academia, a gente vai também se empoderando. Então, acho que é isso. É um processo de desconstrução na academia, constante, assim. E que eu acho que a gente está caminhando. Pelo menos eu tenho uma visão mais otimista em relação a isso. Obrigada, Mariana. Bom, gente, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente já está chegando aí ao nosso finalzinho. Queremos já deixar o convite aqui para uma próxima oportunidade, poder contar com vocês para a gente desenvolver mais esse tema. Essa atividade ela é para marcar o dia, nós achamos que não dava para passar assim, sem marcar esse Dia Internacional. Para a Comissão de Direitos Humanos, a gente tem procurado sempre fazer uma interlocução com a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos e marcando todas as datas importantes para os direitos humanos. Eu queria aqui passar a palavra para a Carol, para fazer aqui uma saudação final, deixar um recado, e depois para a Mariana. Carolina, com você. Bem, eu vou muito no sentido do agradecimento, né? Eu acho que é muito importante a OAB estar discutindo essas questões todas. A OAB que eu já fiz coisas com a AB, com a Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Diversidade, né? Luanda já me conhece de antes de eleita, de antes de transição, de antes de tudo. Então, é muito importante a gente continuar nessa luta perpétua. Enquanto a gente tiver injustiças, a gente precisa estar lutando, né? Não há outro caminho, né? Aquilo que Mariana estava dizendo, né, sobre a academia, eu também, né? Imagina você ser uma mulher intersex, travesti dentro da academia, né? Dentro das ciências sociais. As pessoas acham até que as ciências sociais é mais cool, não é tão assim, né? A gente sabe que eu não sei se a Mariana passou por isso, mas nosso fazer científico muitas vezes é colocado num lugar pejorativo do ativismo, né? Fala, isso aí é ativismo, isso aí não é ciência, né? Como se a ciência fosse uma coisa neutra, acima de tudo, imparcial, né? Sendo que, na verdade, a gente sabe muito bem as disputas que existem dentro da ciência, que, inclusive, foi muito utilizada pelos governos totalitários, né? A gente não pode esquecer disso. Então, para mim, é muito importante estar aqui hoje. Agradeço, dou um abraço virtual em cada pessoa que esteve aqui conosco hoje. Quero dizer que estou na Câmara, estou na bancada feminista, estou aqui. O que vocês precisarem, podem contar comigo. Um beijo, axé. Obrigada, Carol. Mariana. Gente, obrigada para todo mundo da comissão, todos os organizadores do evento. Queria dizer que foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês virtualmente, compartilhando pensamentos e tendo essa troca com tanta gente comprometida com os direitos humanos. Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a Carol pelo trabalho imprescindível que ela e todo mundo da bancada tem feito aqui em São Paulo. Uma cidade que precisa urgentemente de todas as pautas que ela coloca. Então, queria dizer que fiquei muito honrada de partilhar minha fala com ela. E agradecer a todos vocês, é isso. Nós que agradecemos, Mariana. Luanda está aqui e participando, dando uma aula. Luanda, você tá aqui conosco, quer dar uma palavra final ou não pode falar agora? Acho que a Luanda está falando lá na aula dela. Então, além de agradecer muito a presença da Mariana, da Carolina, do pastor Henrique, que teve um problema inesperado, estava conosco até instantes, mas não pôde participar, mas, sem dúvida nenhuma, também será convidado nosso para uma futura atividade. E, antes de passar a palavra para o doutor Arnaldo, para fazer um encerramento aqui dessa atividade, aproveitando a ausência do pastor Henrique, eu quero pedir a permissão dele para falar umas palavras que eu ouvi ele falando, que era uma oração para a felicidade e que muito me emocionaram, e que eu acho que cabe bem para a data de hoje, o Dia Internacional da Promoção da Tolerância, a oração da felicidade. Que todas as crenças religiosas sejam respeitadas, inclusive a não crença. Que podemos comungar como crença
da diversidade, do bem comum. Que seja declarada justa toda forma de amor. Que nenhuma mulher seja alvo do machismo estrutural. Que a juventude negra não seja alvo do extermínio. Que crianças não sejam assassinadas na escola ou indo para a escola. Que Marielles, que Carolinas possam chegar em suas residências sã e salvas. Que todo agricultor tenha terra para plantar. Que todo sem teto tenha uma casa para morar. Que os indígenas sejam respeitados nas suas crenças. Que as fronteiras acabem, que as armas caiam ao chão. Que a felicidade venha sobre nós, nos respeitando toda dor, consolando toda lágrima, porque felicidade só é possível sobre a bênção da comunhão. Amém, axé, que toda universalidade existe, sendo amor. Arnóbio, eu passo a palavra para você fazer aqui o encerramento dessa mesa de hoje, agradecendo aí mais uma vez ao nosso vice-presidente Ricardo Toledo, ao presidente do Sindicato dos Advogados, Fábio Gaspar, a Mariana e a Carolina Yara. Muito boa noite a todas, todos e todes. Arnóbio, é com você. Eu acho que esse webinar, como disse o Gaspar, realmente ele é histórico, né? Então, acho que o Gaspar acertou muito no que ele falou, nesse sentido, né, da importância de todas as inovações e as rupturas nesse imaginário da advocacia sempre muito formal. E a gente está escutando aqui uma menina, né, que a Carol na minha frente é uma menina, né, é uma coisa assim gratificante, né? A Mariana dizer que ela é tímida, eu ainda não descobri onde é que é a timidez dela, porque ela, inclusive eu falei, na inscrição, mandei uma mensagem para a Kenarik dizendo que você deu um show aqui, né? Porque realmente trouxe muito conhecimento. Carolina e Mariana, assim, a gente não tem nem como agradecer toda a aula que vocês deram aqui, né? São duas mulheres, duas intelectuais, tá? A Carol expôs bem essa coisa, Carol. O problema não é só que nós, homens brancos, a gente não abre mão dos nossos privilégios. Você representa uma concorrência desleal dentro da academia. Você entendeu a questão? Qual de nós abre mão para que Carolinas, Marianas e tantas outras mulheres brilhantes, né, Ana Lúcia e Luanda, possam chegar e galgar todos os espaços que são sempre espaços privilegiados para o homem branco, teoricamente hétero, né, porque a sexualidade ela é só declarada, né, mas, enfim, a gente tem eu estou aqui com o meu amigo Fábio Gaspar, que é o presidente do sindicato, a gente sabe como é difícil ocupar esses espaços, porque esse espaço também, para além da cor e do gênero, ele é um espaço também um espaço de poder, do poder econômico, daquele que tem mais acesso, não tem meritocracia. Aqui se tem espaço por tradição, por nome, por nomenclatura. Então, para que nós que viemos que não tem, como o presidente Caio muitas vezes diz, eu sou eu sou um Silva dos Santos, né? Ou eu sou um Rocha, ou o Gaspar que vem lá do Caiçara, lá da Baixada, são espaços que a gente ocupa e que são difíceis de ser aceitos, né? E a tolerância, inclusive, ela tem um maior marco da tolerância nos tempos atuais, é a democracia. Se a gente defende a democracia, defende a luta contra o autoritarismo, a gente está exercendo a tolerância, a gente está buscando a paz. Porque o que permite com a Carolina, que é lá da Zona Leste, que ela já me disse isso, ela chega na Câmara de Vereadores de São Paulo
e ela é respeitada, e ela chegou no lugar de fala que não é dela. O lugar de fala é daqueles homens brancos que sempre foram vereadores. Isso é uma vitória, e só se consegue isso nesses momentos, quando você tem a possibilidade de dialogar e de ter democracia, né? O Fábio Gaspar chega no sindicato, a Ana Lúcia também é do sindicato, mas está aqui na Comissão de Direitos Humanos. Isso são esses espaços que nós temos que preservar e construir, com bastante fraternidade, com bastante irmandade, porque essa luta é uma luta pela democracia, e a OAB de São Paulo ela tirou um slogan, que é democracia sempre, autoritarismo nunca mais. Essa é a nossa luta, esse é o nosso marco civilizatório. É o marco que a gente não vai permitir que ninguém apague um genocídio, que ninguém apague um holocausto, para que a gente reconheça o que aconteceu aos nossos irmãos que vieram da África para cá para serem escravizados, ou a quantidade de povos originários que foram dizimados, as suas terras estão sendo tomadas, estão sendo questionadas, as terras que eles têm por mais de 500 anos, antes dos portugueses chegarem aqui, eles eram donos desse Brasil todo, e hoje eles são confinados em regiões e são questionados a sua propriedade, a sua relação com a terra. Então, essa tolerância é que a gente tem que exercer. O Brasil precisa acordar para essa realidade, para que não aconteça um massacre como aconteceu com Marielle, para que a Paola lá em Campinas vai falar e ser atacada de forma covarde, né? Porque ela é uma vereadora negra, ou aquele rapaz lá em Curitiba que é sempre enquadrado, porque a polícia ela consegue enquadrar, parece coincidência, mas não é. É um tipo, né? Que é o tipo clássico, né? É negro, homo negra, periférico. Esse povo é o povo que realmente sofre. É o povo que sente realmente que a tolerância ela é um bem relativo muito dessa classe média alta e dos estratos de poder. A gente é privilegiado por ser homem, por ser branco, mas a gente tem que abrir esse espaço e tem que ter a generosidade de entender que o mundo é das mulheres, a advocacia é das mulheres, mais de 50% é de mulheres. Ou a gente entende isso e abre os espaços para uma Margarete Lopes, para uma Kenarique, para uma Mariana, ou para outras mulheres, para a Ana Lúcia, para que elas sinta-se no seu ambiente, na sua casa. A OAB devia até mudar de nome, devia ser Ordem da Advocacia do Brasil, porque o peso masculino tem realmente um significado histórico. E eu acho que a gente tem que pensar nisso no futuro. Ou a gente pensa, essas mudanças parecem secundárias, mas elas são simbólicas. Elas avançam na consciência das pessoas para entender que os espaços eles são igualitários. Ou a gente luta pela igualdade, ou a gente se destrói. E é muito fácil essa contra-propaganda nos massacrar. Muito obrigado a todas e a todos que assistiram. Eu me senti muito feliz de participar de aprender muito com vocês, Carolina, Mariana, Ana, Luanda, Fábio, o nosso vice-presidente Ricardo, todo mundo que participou aqui, a Natália que fez a abertura. A gente sempre aprende um pouco e a gente tem que ouvir, a gente não pode falar, a gente tem que ouvir vocês. Boa noite, né? Obrigada a todos, todas e todos. Até a próxima. Fica encerrada a atividade de hoje. Tudo bom, computador?